Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui prestigiando mais um simpósio da Beneficência Portuguesa. BP, que tem uma história ligada muito forte com o desenvolvimento da cardiologia intervencionista no Brasil e, por que não dizer, até a nível mundial. É um histórico da Beneficência Portuguesa, essa união com a cardiologia, com o desenvolvimento da cardiologia brasileira. Então, nós, de maneira nenhuma, ela podia deixar de estar presente aqui nesse congresso, nesse grande congresso que nós chamamos realmente um congresso gigante, que é o da SOCESP, reunindo tantos colegas da cardiologia de todo o Brasil. E vamos tratar nesse simpósio realmente de assuntos bastante interessantes, assuntos atuais, e por que não dizer até com algumas perspectivas futuras de tratamento das doenças cardiovasculares. E para isso nós convidamos colegas realmente experts na área, colegas de alta experiência que têm uma relevância nacional e internacional muito grande para fazer parte desse simpósio. E não poderia também deixar de agradecer a nossa diretoria aqui, ao nosso médico, diretor clínico do hospital e a doutora de práticas médicas, doutor Renato Vieira, doutora Bianca Grassi, muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo a esse simpósio, foi verdadeiramente importante esse apoio e também agradecer também ao marketing no nosso hospital, da maneira como eles organizaram, se dedicaram para tornar possível a realização desse simpósio, que eu espero que seja de a alegria de todos vocês, que vocês realmente aproveitem bastante o nosso simpósio. Então nós vamos dar início à primeira palestra, que é um tema muito relevante, atual e de perspectivas futuras também muito intensa, que é a transformação digital e inteligência artificial em cardiologia, que vai ter a apresentação do nosso amigo, o Dr. Roberto Botelho, que é um expert nessa área. Dr. Roberto Botelho é o atual presidente da Fundação Adib Jatene, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e é do diretor médico da MedIQ, que é a empresa de tecnologia em saúde, uma empresa de grande destaque na América Latina de tecnologia em saúde, e também, como eu, é um cardiologista intervencionista. Dr. Roberto Botelho, é um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade. Muito obrigado, Mandione. É um prazer e um compromisso estar aqui, porque, como presidente da Fundação Adib Jatene, que apoia o Dante Pazanese, de alguma maneira, não existiria não fosse a BP. Então, nós temos uma dívida muito grande e eu, pessoalmente, ao longo da apresentação, vou mostrar algumas interações que a gente tem com esse hospital fenomenal e que transforma a vida da medicina brasileira através do digital. É muito bom a gente ter um tema como esse, avanços na cardiologia e especialmente transformação digital. E talvez o melhor produto da transformação digital e o mais desafiador é a inteligência artificial. E parece um bicho muito estranho para a gente conversar a respeito numa mesa de cardiologia. Mas, em sendo estranho, a gente sempre começa a apresentação com um conflito de interesse. Eu trago aqui o meu conflito de interesse ao longo de uma timeline como testemunho para os mais jovens, para os cardiologistas, que ainda cardiologista intervencionista, eu participo desde 96 de algumas operações de transformação digital. Em 96, nós fizemos o primeiro arquivo digital de imagem, nós aposentamos o TAGAR do filme de 35mm. Isso foi revolucionário. Na época o Mangione foi nos visitar e era um problema porque a Anvisa não aprovava. Passamos por muitas operações. Em 99 tínhamos uma operação de telemedicina em 7 países que fazia 10 mil laudos por dia. E dela nasceu essa operação Cardiônomos ali em 2015, foi a nossa primeira startup de inteligência artificial. Essa startup gerou um algoritmo que detecta infarto com uma derivação de eletro, então embarcou no relógio, no wearable. Foi uma sequência grande. Em 2017, a partir da Conexa, que é uma operação de telemedicina que hoje atende 7 milhões de pessoas por ano, a partir da Conexa vieram várias, muitas de inteligência artificial, que convergiu para a criação de um fundo de Health Tech. Esse fundo tem hoje 30 médicos, e são médicos que nos ajudam a avaliar. Vimos 700 startups, e temos algumas interessantes. E no ano 2003, a maioria delas ligadas
a inteligência generativa, que é o que incomoda todo mundo, né? A gente está ouvindo falar muito no ChatGPT e como vai ser a vida do médico, o que vai sobrar para o humano. E tivemos uma reunião com a BP a semana passada, discutindo projetos de inovação, e nós temos projetos de inteligência artificial generativa com colegas da Beneficência Portuguesa. Então, é muito atual. Mas eu sempre começo com esse desafio, que o humano, desde que o homem é homem, desde que saiu da caverna, o humano ele se diferencia quando ele aprende a aplicar contexto em dado para gerar informação. Ele aplica significado dessa informação para gerar conhecimento. Ele aplica insight para gerar sabedoria e propósito para a tomada de decisão. Para tudo na vida. Para decidir sobre a família, para decidir sobre investimento. Essa é uma sequência desde a caverna. O que muda com a transformação digital? A transformação digital acelera esse processo. E vejam que aqui ela tampou as 3 primeiras bases dessa pirâmide, porque ela chega nesse ponto. Eu quero, ao final da apresentação, mostrar para vocês que ela já está batendo no ápice da pirâmide da tomada de decisão. E como que isso modifica a nossa vida? O que eu quero dizer é que todos nós, profissionais da saúde, se adotarmos a transformação digital para essa hierarquia da tomada de decisão, nós a faremos melhor, nós a faremos mais facilmente e de uma maneira mais custo-efetiva. A definição de transformação digital, ela é feita num tripé. Toda definição que vocês quiserem vai partir desse tripé. Um tripé que vem de capacidade computacional, aqui à esquerda, o processamento computacional, desde 65, ele dobra a cada 18 meses. E agora está mais rápido. Isso gera o segundo pé dessa pirâmide, que é dado, e o Big Data, porque a produção de dado é exponencial e a capacidade de processar esse dado acompanha linearmente. Aí eu coloco o terceiro ponto da transformação digital, que é a inteligência humana. A inteligência humana para criar os algoritmos. Então, com esses 3 elementos, eu crio a transformação digital. Vocês percebam que nesse ciclo, o dado ele é fundamental. Se acompanharmos no sentido horário, a partir aqui do verde, do volume, nós percebemos que os dados têm cada vez mais volume, mais velocidade, mais qualidade, mais valor e diversidade. Nós estamos habituados, como médicos, a buscar dado no computador, no banco de dados. Agora, nós começamos a buscar dados nos dispositivos vestíveis, nos wearables, nos relógios, nos dispositivos de internet das coisas. O banco Goldman Sachs prevê para 2025 41 bilhões de dispositivos com internet das coisas, como óculos, camiseta, anel, relógio. O volume de dados que nós colhemos disso, que buscam no ambiente, traz esse conceito muito importante. Inteligência de dado multimodal, que é o expossomo. Então, nós estamos num ambiente que tem poluição, que tem enchente no Rio Grande do Sul, que tem guerra, que tem temperatura. Nós podemos analisar a atividade física das pessoas, a renda dessas pessoas, o estresse na sua comunidade. Esse expossomo hoje ele é medido 24 horas por dia. E esses dados vão para o Big Data. E a AI começa a trabalhar nisso. Há inúmeras iniciativas. E eu vou mostrar para vocês. Vejam, o FDA, assim como a Anvisa, estava habituado a aprovar medicamentos, a aprovar dispositivos. Hoje já há mais de 300 algoritmos submetidos ao FDA para aprovação. Por exemplo, relógios, pulseiras, sensores. O Freestyle Libre da Abbott teve 200 estudos clínicos para aprovar o sensor transcutâneo de glicemia. Então nós estamos num momento que nós médicos vemos aqui uma oportunidade. Espera aí, quem que está fazendo estudo clínico para validar algoritmo? A gente precisa navegar nisso. Outro indicador importante, a gente tem que buscar indicador para saber se vamos nesse rumo ou não. Veja o investimento em AI, inteligência artificial, em devices diagnósticos. Um crescimento anual de 30%, chegando a quase 4 bilhões de dólares.
Mas a gente pode buscar indicadores de outras fontes. Vejam, isso aqui é um investimento em uma startup chamada Livongo. 37 bilhões de dólares. O que ela faz? Ela coleta esses dados desses ecossistemas, desses wearables, para fazer gestão de crônicos. Já existe essa startup. Se analisarmos as publicações, esse é dado do Eric Topol, as publicações em AI, a partir de 2015, ela fica exponencial. Ora, se eu tenho um crescimento exponencial do que é exponencial, eu tenho exponencial do exponencial. Enquanto eu estou falando, eu já estou desatualizado. Então, nós precisamos nos munir e nos equipar com essas ferramentas para acompanhar. O Álvaro, meu professor de medicina baseada em evidência, fala de evidência. Está aqui, Álvaro, estudos randomizados, que você gosta de nível A, comparando o homem com máquina. Daqui a pouco nós temos meta-análise disso. São 84. A cardiologia está em terceiro lugar. Mas vindo para um simpósio de cardiologia e de inovação, Mangione, vejam isso aqui, uma revisão de inteligência artificial para estudo de aterosclerose em tomografia. Olha os nichos que nós estamos entrando. Essa revisão é muito recente. E vejam um Late Break Clinical Trial do American Heart do ano passado, eu copiei esse slide, estudo Phantom, 40 mil pacientes, 40 mil tomografias coronárias. Dessas 40 mil, 82% não tinha placa. E das que não tinham placa, a inteligência artificial conseguiu detectar um risco de 10 vezes a população geral. Esses pacientes seriam mandados para casa pelo médico. E a inteligência artificial mudou o tratamento de 45% deles. São eventos concretos. Essa é uma revisão interessante do Circulation, eu recomendo vocês lerem. Vejam, inteligência artificial que melhora outcome em cardiologia. Responde à nossa pergunta. Então, a beneficência portuguesa se diferencia quando ela implementa. É uma lista muito longa, mas eu trago aqui para vocês, por exemplo, eco portátil de bolso com smartphone, inteligência artificial, que está disponível na nuvem. Vocês conhecem o Butterfly. Ressonância magnética, que você faz o upload da ressonância magnética, ela lauda a ressonância cardíaca. Mas a palavra fundamental, o recado fundamental que eu queria passar para vocês é a dissociação cognitiva. E o Eric Topol que trouxe o termo pensamento antropomórfico reverso. Porque nós médicos estamos acostumados à plausibilidade biológica. Eu preciso pegar uma variável que se correlaciona para outra. Quando eu vejo alguma coisa que não tem plausibilidade biológica, eu não aceito. E algoritmo não precisa de plausibilidade biológica. Por exemplo, um algoritmo de eletrocardiograma para detectar disfunção contrátil. Esse algoritmo, quando houve falso positivo, ele falou que tinha disfunção contrátil e não existia, seguindo os pacientes por 5 anos, eles desenvolveram disfunção contrátil. Algoritmo que detecta a fibrilação atrial em eletro em ritmo sinusal. Como? Algoritmo que detecta hipertrofia septal assimétrica, não hipertrofia simples, que detecta potássio, eu não preciso de exame de sangue, que detecta sexo, altura. Como que eu detecto o sexo de uma pessoa pelo eletrocardiograma? Mas só para causar impacto, não duvidem. Se alguém quiser desenvolver um algoritmo que detecta traição conjugal por eletrocardiograma, vai desenvolver. Vai desenvolver, porque o método é o mesmo. Basta que eu tenha dados. Se eu tiver dados de casais que traem e tiver o eletrocardiograma deles, a máquina vai chegar num algoritmo e a gente não vai saber como. Isso aqui me preocupa. Não que eu traia, mas vejam, isso aqui é o Apple Watch falando de disfunção ventricular, derivação simples, falando de amiloidose, falando de estenose aórtica. E mais uma vez, os casos de falso positivo, que o algoritmo falou que tinha estenose aórtica, que não tinha, Álvaro, no segmento de 15 anos, eles desenvolveram. Então tem alguma coisa que está ali escondida, que nós não sabemos, que são variáveis repetitivas, que ele detecta. Mas vamos piorar um pouco essa nossa conversa. Esse aqui foi meu primeiro algoritmo, a gente publicou junto com o Mike Gibson, quando a gente detectou infarto por uma derivação. Eu fiquei muito assustado com isso. Isso está patenteado na Europa e nos Estados Unidos, foi desenvolvido no nosso meio. Outra revolução é a chamada evidência de mundo real. A gente incorpora diferentes fontes de dados para a evidência. Eu busco informação na beneficência portuguesa, eu posso buscar informação nos prontuários, eu busco nas prescrições, nos wearables.
Na farmácia, o que é mais importante? Fenotipagem computacional. O que é a fenotipagem computacional? Eu tenho um fenótipo digital e eu transporto esse fenótipo para um outcome. Por exemplo, eu pego a conta de um paciente, isso já está publicado, e eu sei qual o risco dele ter um infarto a partir da conta. Então eu pego esses fenótipos dentro de uma base de dados fenomenal da Beneficência Portuguesa, que a partir do pronto-socorro eu sei qual a chance que ele tem de não ter alta no 5º dia. Essa fenotipagem computacional é uma revolução que não requer revisão externa. Vejam o Apple Heart Study, que todos vocês conhecem. O Apple Heart Study, ele capturou 400 mil pacientes. Vejam, 400 mil pacientes. O Álvaro nunca fez um estudo clínico que ele capturou 400 mil pacientes em 8 meses, 300 mil, né? Ele fez isso, publicou no New England e veja, não tinha site de pesquisa, E ele conseguiu 34% de diagnóstico de fibrilação atrial naqueles que receberam uma notificação para ir atrás do médico. É uma revolução, evidência de mundo real. Piorando um pouco a nossa conversa, a gente está quase chegando ao final e é bom aquecer, eu falo que ela é proibida para menor de 18, Mangione. Nós começamos a fazer linguagem natural. O computador começou a entender linguagem natural. Ele começou a processar a linguagem natural. Ele não precisa de banco de dados estruturado. Ele entra num banco não estruturado, texto simples, Word, e ele consegue fazer mineração com processamento de linguagem natural. Isso foi uma etapa que já nos assustava. Está aqui o NLP, processamento. Depois, começou a entender, além de processar, ele vetorialmente começou a entender a ligação entre as palavras, entre os textos, entre os parágrafos e passou a entender a linguagem natural. Está aqui a primeira startup que eu vi em 2019, está rodando no Monte Sinai, Medical Brain, ela conversa, o robô conversa com o paciente, tem acesso ao prontuário, faz diagnóstico e recomenda para o seu médico o tratamento, através do entendimento de linguagem natural. Nós temos algumas operações em consultório. Para chegar no final, eu acho que é o que mais nos interessa. Tudo que eu falei até aqui está no andar de cima da inteligência artificial, que é aquela que melhora as coisas, melhora a eficiência, melhora o processo. Agora, nesse andar de baixo, na generativa, isso nos assusta. Ela gera conhecimento. Por isso ela é chamada de generativa. E em gerando conhecimento, eu escolhi 2 exemplos para assustar vocês. Um deles é essa autoencoder, que está à esquerda. A outra é a redes adversárias. Na autoencoder, eu consigo codificar e decodificar, eu gero moléculas a partir de receptores. E já vários. Nós saímos do descobrimento de moléculas para o desenvolvimento de moléculas. A indústria farmacêutica está trabalhando nisso. Mas essa aqui me espanta, que são redes adversariais. O que a rede adversarial faz? GAN. Eu pego uma imagem, está aqui uma tomografia, e coloco um algoritmo, uma rede neural, para criar uma cópia. E coloco um segundo adversário para checar se essa cópia está boa. Ele vai gerando, até que chegue à perfeição e o adversário não consegue ver diferença. Olha que loucura. Aplicações, simulação de doença, super resolução. Eu posso fazer uma tomografia coronária com 10 ml de contraste. Translação de imagem de uma ressonância, eu crio a tomografia de um paciente. Planejamento cirúrgico. Acompanhamento de prognóstico de paciente, o que vai acontecer com aquele paciente dado aquele quadro clínico. E o chamado refinamento de ruído. Eu posso, com pletismografia, converter em eletrocardiograma e melhorar a detecção de um ritmo cardíaco. Está aqui um exemplo publicado na Canadian de tomografias e ressonâncias geradas por redes adversariais. E os médicos não conseguem saber o que é uma e o que é outra. As aplicações são assustadoras. Chegando ao final, todos... Quem aqui não conhece o ChatGPT? Muito pouca gente. Todo mundo conhece o ChatGPT. Já existe, eu recomendo para vocês, o ChatMD AI, que o ChatGPT tem o MD. Paguem por ele, não usem o gratuito. E agora foi lançado o 4O, de Omni Commander. Ele não é comandado só por texto. Ele é comandado por voz, por imagem e por texto.
é revolucionário, dei uma olhada nisso. Quando eu fazia essa apresentação, eu utilizei uma tecnologia tipo uma Scopus AI, e o ChatGPT já tem. Você entra lá e busca todas as referências. Enquanto você está lendo um texto, você clica com o mouse direito numa palavra, ele vai buscar na literatura referências sobre aquela frase. Eu recomendo a vocês utilizarem isso. Caminhando para a conclusão, Mangione, a gente preocupa. A pergunta que sempre era feita: o que vai sobrar para o humano? O que vai sobrar para o médico? O médico vai ser substituído? Essa é uma publicação do Lancet dizendo que o médico que não usa inteligência artificial vai ser substituído pelo médico que usa. O hospital que não usa vai ser sepultado pelo hospital que usa. Então, de fato, nós temos que estar empoderados com isso. Haverá desaparecimento de 40% dos trabalhos, mas um aparecimento de 21 milhões. Para o nosso conforto, vejam que na saúde vai haver um aumento de mais de 20% de atividades médicas. Eu já tenho no meu entorno uma série de atividades médicas que não existiam. Então, o principal benefício da AI generativa é reduzir em até 70% o trabalho médico. No meu consultório hoje eu não digito mais, eu não preciso dar laudos, eu diminuo o meu trabalho médico. Finalmente, eu volto para aquela pirâmide e posso dizer para vocês que com NLP eu consigo gerar informação, com NLU, que é entendimento de linguagem, eu gero conhecimento, com generativa eu gero sabedoria, e há uma discussão muito ampla sobre consciência da computação. Esse cara aqui, ele era o diretor de negócio do Google, o Godot. Eu recomendo a leitura do Scary Smart. Ele fala que a computação tem consciência e é gerada pelo humano. E ele diz que esse fenômeno vai acontecer, vai ser mais inteligente que nós, vai gerar problemas, vai ser exponencial, vai ser autônomo e vai gerar informação própria. Finalmente, eu concluo com esse livro que o Marinho Neto me recomendou, Ignorância. Em verde está o que nós conhecemos. Em azul, aquilo que nós sabemos que não conhecemos. Todo o resto é o que nós sequer sabemos que não conhecemos. Obrigado, Mangione. Obrigado, doutor Roberto. Excelente apresentação. Inimaginável a que ponto nós vamos chegar nesse futuro. Inimaginável, com tantas coisas acontecendo com a inteligência artificial. Muito bom. Depois, no final, se tivermos tempo, vamos ter algum debate, algumas perguntas a respeito. Vamos passar para um outro tema agora. A população está vivendo mais, está envelhecendo, a medicina proporcionando tantas condições, né, de melhoria, de qualidade de vida, e nada melhor do que falar com um tema que é envelhecimento e doença cardiovascular. Eu gostaria de convidar também o meu amigo Dr. Álvaro Avezum, que é diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é professor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico internacional associado do Instituto de Saúde e Pesquisa da McMaster University, de Hamilton, no Canadá, e membro do Conselho da Federação Mundial do Coração. Dr. Álvaro, é um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade, para os próximos 20 minutos. Muito obrigado, professor Mangione. Muito obrigado, doutor Renato Urabianchi, pela oportunidade de participar do simpósio da BP, avanços recentes em cardiologia. E a minha apresentação, ela envolve um tema novo, que nós cunhamos como longevitalidade e saúde cardiovascular, baseada em evidências. Então, em resumo, o que eu vou apresentar para vocês, se vocês não só prestarem atenção, mas implementarem nas suas vidas, tem dados suficientes para vocês conseguirem um late checkout na existência. 10 a 15 anos a mais, e isso agrada a todos nós, porque é possível, é factível e temos que implementar no nosso dia a dia. O conceito de longevitalidade, que trabalhado por mim, por Diana, que está aqui, e por Jagat Narula, ele envolve aumento na expectativa de vida livre de eventos. Por eventos entendemos cardiovasculares e câncer, mas deve ser associado com menor declínio cognitivo. Segundo, menor fragilidade, já vamos falar sobre isso, e absolutamente inovador e baseado em evidências. Inclusão de desfechos
relacionados e baseados em espiritualidade, como, por exemplo, propósito de vida, satisfação com a vida, ambos aumentam a expectativa de vida. Disposição ao perdão, coisas que habitualmente nós não discutíamos em congressos, mas nos últimos 10 anos temos discutido. Gratidão, altruísmo, e tudo isso compõe o que chamamos de longevidade. Tudo isso tem que seguir o prisma do que falamos há 30 anos, introduzindo no Brasil, como o Dr. Botelho citou, da medicina baseada em evidências, que é uma única medicina. É praticarmos a medicina quando há comprovação e não apenas dados promissores. Os dados promissores são tentadores, mas não devem ser utilizados até a sua comprovação de eficácia e de segurança. Portanto, tudo que falarmos aqui segue o princípio de validade, que é a proximidade com a verdade, segue o princípio da relevância, que é o impacto clínico para os nossos pacientes ou para a população, e o principal é que o mundo todo científico está em dívida: gerar conhecimento sem implementação na prática clínica. Isso é grave porque o conhecimento está represado em nós, inclusive nesse congresso onde nós estamos pregando para convertidos, né? Então, o que nós precisamos mesmo é ir do outro lado da rua e implementar na nossa prática clínica. O Estudo Pure, que é uma plataforma, e quando eu falei para você, Roberto, 300 mil, ele falou, nunca fiz um estudo de 400 mil. Não fiz, mas aguardo um dia fazermos juntos. Mas o Estudo Pure é um corte prospectivo de 300 mil indivíduos, dados nacionais inclusive, e nós já seguimos esses indivíduos há 17 anos. Para entendermos o quê? Os determinantes de adoecimento. Se não entendemos por que adoecemos, não temos como prevenirmos e não temos como aumentarmos a nossa expectativa de vida e impactarmos a longevidade. O PIR é uma plataforma, não é apenas um estudo. É uma plataforma de entendimento onde temos fatores convencionais, avaliamos meio ambiente, avaliamos temperatura, desmatamento, componente genético, tudo aquilo que envolve o nosso ao redor e o nosso interno em relação ao adoecimento ou prevenção do mesmo. Iniciamos com alimentação ou com dieta. De maneira muito simples, o painel da esquerda é mortalidade, o da direita eventos cardiovasculares, infarto, AVC e insuficiência cardíaca. O que estiver à esquerda da linha vertical, sem tocá-la, tem significância estatística. Se tocar, não tem significância estatística. À esquerda temos que frutas e legumes diariamente reduzem 19% a mortalidade por todas as causas. Entretanto, não interfere em eventos cardiovasculares. Mais de 100 mil indivíduos, seguidos por 9 anos, com mais de 10 mil eventos. Esses são os dados do Pure. Na sequência, temos que gordura animal, não é gordura trans, no painel da esquerda superior, gordura reduzindo em 23% mortalidade. Por um período a gordura foi demonizada, mas há comprovação de que a gordura animal impacta na sobrevida, não interfere em eventos cardiovasculares. No painel inferior, carboidratos aumentando em 28% a mortalidade, comparando quintil superior para o quintil inferior. Portanto, as nossas necessidades energéticas diárias têm que conter pouco carboidrato, impacta na sobrevida. Atividade física aeróbica, quanto mais melhor? Sim, quanto mais melhor. Nós temos aqui uma comparação em verde, atividade aeróbica moderada versus pouca, em vermelho, atividade aeróbica intensa versus pouca. Veja que quanto mais nós reduzimos mortalidade por todas as causas e eventos cardiovasculares em 27%, somente mortalidade, redução de 35%, e somente eventos cardiovasculares, infarto, AVC e insuficiência cardíaca em 25% também. Portanto, atividade aeróbica importa. E força muscular, ganho de força muscular. Tempos atrás, no consultório, eu falava para os pacientes, faça atividade aeróbica, mas ganho muscular é importante para prevenir lesões. Nada disso. Tem impacto em sobrevida e mais importante do que a própria atividade aeróbica. Nós avaliamos no Pure uma simples medida com um dinamômetro para ver a força muscular, parece um grampeador, e a cada 5 quilos a menos na força de preensão, aumento de 37% na mortalidade, mais impactante do que pressão arterial sistólica e atividade aeróbica. Vão compondo
todos os benefícios de tudo que falamos até agora na mortalidade. Sal, garanto que todos vocês já ouviram e muitas vezes falam, quanto menos melhor. Não. Dependendo da quantidade, quanto menos melhor, é curva em J, mas à medida que reduz demais o sal, inclusive com algumas recomendações de algumas sociedades médicas, aumenta a mortalidade e aumenta eventos cardiovasculares. De novo, 400 a.C., Aristóteles estava e continua certo, princípio da moderação. A virtude está no meio, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o sal tem que ser reduzido, mas não abolido. Quando avaliamos hipertensão arterial, vocês verão na sequência que é o fator de risco mais importante no mundo associado a eventos cardiovasculares. Quem de vocês estaria interessado de assistir, tirando o Fernando Nobre, né? Mais um estudo novo com antihipertensivo? O que nós estamos vendo, na verdade, é falta de incorporação de simples tratamentos numa doença absolutamente prevalente e fácil de detecção. Olhem à direita, no estudo Pure, entre 8% a 15% dos pacientes no mundo têm pressão arterial controlada. Ou seja, querem mudar a história natural? Implementem o tratamento antihipertensivo. Talvez se nós parássemos, eu não estou propondo isso, só para reflexão, se parássemos por 10 anos com qualquer pesquisa, e cuidássemos apenas da implementação do conhecimento existente, de longe os benefícios seriam mais tangíveis e seriam muito mais relevantes para a população. Tem que ir em paralelo, mas vale o puxão de orelha para a geração de conhecimento. Determinantes sociais. Esse slide é algo complexo, ele mostra o paradoxo do risco cardiovascular. O risco cardiovascular é mais alto por meio de scores de risco em países desenvolvidos. O que se esperaria? Mais eventos em quem tem o score de risco mais alto? Não. Países em desenvolvimento de economia mais rebaixada, o chamado economia intermediária ou baixa, tem o risco cardiovascular mais baixo, mas tem eventos cardiovasculares fatais e relevantes maiores. O que sugere isso? Fratura em sistema de saúde. Então não tem como atuarmos em prevenção cardiovascular sem olharmos também o pilar sistema de saúde. Avaliamos no Brasil e na América do Sul prescrição de medicamentos baseados em evidências pós-infarto e pós-AVC. Por meio de receita médica? Não. Por meio de pergunta diretamente para os sobreviventes de infarto e AVC com agentes comunitários de saúde. Pós-infarto, pós-AVC. O senhor ou a senhora está usando quais medicamentos? Para evitar o viés de memória, havia um álbum com fotos dos medicamentos disponíveis no país. Em resumo, eu vou ler a primeira e a última linha. Antiplaquetários pós-infarto na América do Sul, 30% de uso. Pós-AVC, 24%. Estatina pós-infarto, 18%. Estatina pós-AVC, 10%. Não tem slide, mas eu digo para vocês, no Brasil, 20% dos pacientes pós-infarto estão em uso de nenhum medicamento e 30% pós-AVC, nenhum medicamento. Então, falta implementação. Taxas de morte ou causas de morte no Brasil. O Brasil está aqui no MC, economia intermediária, 42% das causas de morte são cardiovasculares e 30% câncer. Se nós melhorarmos economicamente, nós vamos para fazer parte do grupo das nações desenvolvidas e aí a morte cardiovascular vai ser de 23%. E aí nós vamos ter o direito de morrer de câncer, né? Bela vantagem. Mas enfim, 55% no mundo desenvolvido. Mas é que a morte cardiovascular é precoce. Voltando no começo da apresentação, o chamado late checkout. É isso que queremos, um aumento na expectativa de vida. Não está passando o slide, passou. E agora, eu gostaria que vocês fixassem mais atenção, porque nós temos a identificação no mundo e no Brasil dos fatores responsáveis por 90% de óbito, infarto, AVC, insuficiência cardíaca e 90% da mortalidade. Aqui é o mundo, eu não vou me deter, mas a hipertensão foi o principal. Agora vejam na América do Sul com dados brasileiros. Infarto, AVC e insuficiência cardíaca. 90% desses eventos podem ser prevenidos por meio de 10 fatores. Sim, 10 fatores. Hipertensão arterial, obesidade abdominal,
cigarro, baixa força muscular ou força muscular reduzida, diabetes, alimentação não saudável, baixa escolaridade, sedentarismo, dislipidemia e depressão. E avaliamos também para mortalidade, lembrando que ninguém reduz mortalidade. Na verdade, falamos errado. O que a gente faz é reagendamento da data do inevitável. E aqui nós temos, então, os dados do mundo, são 12 fatores responsáveis por 90% das mortes. E no Brasil? 90% das causas de morte estão ligadas a 10 fatores de risco. Isso aqui chama-se risco atribuível. Você elimina o fator, você evita o evento. Os principais: tabaco, hipertensão, baixa escolaridade e obesidade abdominal. Seguidos de diabetes, força muscular reduzida, sedentarismo, álcool, alimentação não saudável e poluição. Para terminarmos, eu faço que nem o Roberto, para terminarmos é quando falta 10, tá? Quase isso. As medidas de hoje em dia, nós temos o modelo clássico de morte, mas tem a chamada fragilidade, que pode estar associada ao adoecimento ou, independente de outras doenças, a fragilidade se estabelece. E fragilidade pode ser mensurada de maneira simples: redução de força muscular, sedentarismo e perda de peso sem tensão. Ter estes fatores aumenta em 75% a mortalidade. Então, ganho de força muscular impacta na sobrevida, sim. Não vou ler todos, mas temos dados do UK Biobank, 200 mil indivíduos, mostrando 14 preditores. Leiam e guardem, porque esquecer já é um teste de declínio cognitivo. Estes 14 fatores respondem por 90% do risco de demência precoce. 14 fatores simples de detecção e passíveis de implementação na nossa prática clínica. E, de verdade, para terminarmos, nós temos falado muito de espiritualidade, e a definição de espiritualidade, para não confundirmos, é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais, todos nós temos, que norteiam o que pensamos e como agimos, em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Entretanto, passível de mensuração. Portanto, a ciência mensurando o que chamamos de espiritualidade. Propósito de vida reduz mortalidade em 17%, são revisões temáticas. Satisfação com a própria vida, não importa como ela seja, redução de 12% em mortalidade. Solidão e isolamento social, aumento de 29% em mortalidade. E irascibilidade, que é o nome chique para indivíduo raivoso, né? Não é atributo de personalidade, é enfermidade moral. Quem tem esse traço aumenta diabetes em 50%, um estudo epidemiológico muito bem feito que eu mesma, e aumenta a incidência de insuficiência cardíaca em 44%. Quem diria isso em congressos? Que esses traços de enfermidade moral interferem na nossa saúde cardiovascular. E tem religiosidade, que eu sou obrigado a mostrar também, publicado no JAMA, que quanto maior a frequência a um determinado templo religioso, reduzindo em 37% a mortalidade, ajustado para todos os fatores, reduzindo em 27% a morte cardiovascular e 21% a morte por câncer. Algo para prestarmos atenção. Compaixão, quanto maior a compaixão, menor a hipertensão. O que é compaixão? Colocar-se no lugar do outro e fazer algo pelo outro. Empatia é só se colocar no lugar do outro. Você não faz nada, você está inerte. Mas a compaixão você faz algo. Isso aqui são jovens finlandeses. Quanto maior a compaixão, menor a ocorrência de hipertensão arterial. Temos uma diretriz na Sociedade Brasileira de Cardiologia em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, 5 anos atrás publicada, e nós vamos para a segunda diretriz, que é única no mundo, numa sociedade de cardiologia. Apresentado no American College, um estudo muito interessante que nós participamos, chamado Field Trial, no Late Breaking Clinical Trials, mostrando que intervenção baseada em espiritualidade, propósito de vida, disposição ao perdão e gratidão, esses 3 itens, mostraram uma redução de pressão arterial sistólica em 7 milímetros de mercúrio, com significância estatística, e dilatação fluxo mediada, que é a saúde endotelial, também com melhora significativa. Tem algo a ser explorado de maneira complementar nesse ambiente. Meu penúltimo slide, aqui já é uma prévia até para o Dr. Krieger, que vai falar. Existem algumas marcas registradas do ponto de vista mecanístico
que estão associadas ao envelhecimento e ao adoecimento. De maneira simples, as primeiras 3 vocês podem ler, elas causam danos de qualquer maneira no envelhecimento e adoecimento. A 4, 5 e 6, em pequena proporção, preservam o dano, mas se forem superativadas, pioram o dano de envelhecimento e adoecimento. E as últimas 3 preservam em relação ao envelhecimento saudável e adoecimento. Qual a finalidade de mostrar? Estudos mecanísticos aninhados em estudos epidemiológicos. E a partir da identificação desses marcadores, você fazer a chamada randomização mendeliana, para poder intervir no fator causal, que nós ainda não sabemos, para que a doença não ocorra. Talvez aqui esteja a fonte para viver, como alguns falam, até 130 anos. Como vamos fazer com essa população para trabalhar e se localizar no mundo é uma outra história. E esse é o último slide. Ao longo de 30 anos, eu coloquei algumas coisas da minha carreira que tem a ver com estudos clínicos amplos e simples com Oxford, Large Simple Trials, fundamental. Depois introduzimos 30 anos atrás medicina baseada em evidências, detectamos a falta de implementação na prática clínica e a necessidade de estudos de implementação da ciência, determinantes de adoecimento cardiovascular, estudos PURE, Inter-Heart, Inter-Stroke. Falamos de espiritualidade e não poderia ser melhor sintonizado. Não combinei com o Roberto isso aqui, inteligência artificial. Ponte que quebrou atrás, não tem retorno. E eu achei, Roberto, que era do Eric Topol essa frase, né? Que foi até o Diante que me passou, que a inteligência artificial não vai substituir os médicos, mas os médicos que a utilizam vão substituir os que não a utilizam. E eu pratico, pode não acreditar, mas como o Dr. Mangione, sou ciclista, né? E trago aqui, pedalo junto com a minha esposa, que está logo na primeira sequência. Sem praticarmos o que a gente está pregando, temos que questionar a qualidade do apresentador. Muito obrigado. Excelente, doutor Álvaro, simplesmente excelente. Como é curioso a medicina, verdades que eram concretas, que não cabiam nem em dúvida como elas mudam com o decorrer do tempo, como avança a tecnologia, como avança a nossa medicina. Muito bom, parabéns, excelente. Bom, vamos mudar um pouquinho o foco agora, vamos falar das coisas como elas, por que elas começaram, por que elas ocorreram. E nada melhor do que falar sobre esse tema, do que convidar o doutor José Eduardo Krieger, que vai nos falar sobre medicina de precisão em cardiologia. Mapa Genoma Brasil. Dr. José Eduardo Krieger é professor de genética e cardiologia molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é coordenador dos projetos Mapa Genoma Brasil em cardiologia do PROAD, onde a Beneficência Portuguesa está muito envolvida nesse assunto. Por favor, doutor Eduardo, é um prazer também tê-lo conosco. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os colegas, agradecer ao Mangione, doutora Bianca e doutor Renato pelo apoio e pelo convite. Então, dando sequência a essa apresentação, nós vamos falar um pouco de uma experiência que vem sendo desenvolvida com a Beneficência Portuguesa, no sentido de trazer ou desenvolver a medicina de precisão em cardiologia no nosso meio. E vocês vão ver que essa não é uma questão aleatória, ela precisa ser induzida e é nesse sentido que a gente aproveita essa oportunidade. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é por que medicina de precisão? Por que nós precisamos de tudo isso? Eu acho que essa resposta ela pode ser dada de diversas maneiras, não é? Mas tem uma que para mim é muito impactante e eu acho que, especialmente na área clínica geral e em particular na cardiologia, ela se torna mais clara. E isso pode ser ilustrado aqui nesse slide. Aqui nós temos um experimento que foi realizado com 3 drogas que nós poderíamos chamar que são blockbusters. Quer dizer, essas drogas hoje já estão no domínio dos genéricos, não é? Mas quando foram cada uma delas desenvolvida, tiveram um papel fundamental no controle da pressão arterial. Inibidores da enzima conversora, beta-bloqueadores e diuréticos.
E não há dúvida alguma de que, se aplicadas em 100 mil pessoas, elas vão dar um resultado muito próximo do que vocês estão vendo marcado em vermelho e a razão pela qual elas são utilizadas, uma redução da pressão arterial. Entretanto, na clínica de cada um de vocês, não é isso que acontece. Quer dizer, você pode ter alguns pacientes onde esse fenômeno vai acontecer, outros onde a pressão vai aumentar e outros onde ela vai reduzir demais. Bom, esse é o padrão ouro da medicina e não poderia ser diferente, porque com 100 mil pessoas eu consigo consolidar os dados, eu sei se tem efeitos colaterais e sei dos benefícios. E na sua prática médica, você corrige essas distorções fazendo o retorno do paciente, aumentando a droga, diminuindo, mudando a classe e assim por diante. A pergunta é, será que nós podemos ser mais eficientes? E é isso que tem a ver com medicina de precisão. É como é que você pode sair da medicina da média para a medicina individualizada. Então nós estamos tirando a medicina da média? Não, muito pelo contrário, porque ela é fundamental, inclusive, para demonstrar o que precisa ser feito. Mas nós perdemos um tempo muito grande fazendo os ajustes necessários individuais. Bom, então como que nós podemos equilibrar essa medicina da média com a medicina individualizada? Quer dizer, o que é necessário para que a gente possa fazer isso? Bom, nos últimos 20 anos nós tivemos vários desenvolvimentos onde a nossa capacidade de olhar para o indivíduo foi muito além do que a gente vê com um estetoscópio, com uma ressonância, ou com eco, ou um eletrocardiograma, que continuam sendo fundamentais. Mas hoje nós podemos tentar olhar para um grupo de indivíduos e tentar correlacionar alterações genéticas e uma série de biomarcadores para que a gente possa ter maior precisão nisso. Obviamente que nós aqui estamos preocupados com doenças cardiovasculares, mas isso se aplica para qualquer fenótipo. De tal sorte que hoje nós podemos ter desde as variantes genéticas, que foram aquelas que foram proporcionadas pelo sequenciamento do genoma, modificações epigenéticas, que são aquelas modificações associadas com fatores ambientais que influenciam a nossa genética, a expressão gênica numa célula, num tecido. Lembram que eu posso retirar uma amostra de sangue, células brancas e fazer análise de expressão genética, proteínas modificadas, metabólitos, cada vez mais. Isso está gerando uma série de nomes, genômica, proteômica, metabolômica e etc., aonde eles mostram a importância desses biomarcadores. E eu gostaria de enfatizar que esses não são os únicos biomarcadores. Hoje a gente utiliza imagens, modo de vida, o que você come, os dados que vêm pelo seu cartão de crédito, de consumo e assim por diante, como biomarcadores que eventualmente vão ser integrados em algoritmos para permitir precisão. E é isso que nós estamos buscando. Como que a gente pode ser mais preciso? Nessa discussão e nos próximos minutos, nós vamos nos concentrar num tipo de marcador, que são os marcadores por alterações estruturais no nosso genoma. É um deles. E para começar, é importante que diferenciar duas classes de marcadores. Aqueles que são raros e que frequentemente estão associados a grandes alterações de fenótipos, para nós quase que um sinônimo de doença, não é? Então imagine a hipercol familiar, um defeito no receptor de LDL. E por outro lado, existem milhares de marcadores que estão presentes em todos nós de maneira distribuída, que o seu efeito individual é muito pequeno, mas aos poucos a gente entende como agrupá-los e que podem ser determinantes, por exemplo, na gênese da hipertensão arterial. Então essas são duas situações extremas e no foco dessa discussão vai ser muito nessa primeira. Por que isso é importante? Porque isso está modificando a forma da gente entender fenótipos complexos e doenças. Lembrando que doença cardiovascular é um contínuo. Frequentemente a gente didaticamente divide as coisas, mas é um contínuo. E eu vou me utilizar dessa divisão didática para ilustrar isso para vocês. Então, à esquerda, a gente vê o caso de uma doença mendeliana, uma doença rara. Pense na hipercol familiar. Um único defeito é responsável pela doença. Isso pode ser exemplificado no painel inferior, aonde essa doença, esse defeito isoladamente quase que determina se você vai ser doente ou não.
com outras variantes de média intensidade ou pequena intensidade, isso pode modular um pouco. Se você come ou não o hambúrguer, não vai fazer diferença nenhuma. A doença vai ser determinante por causa disso. No outro extremo, nós temos doenças que dependem de um conjunto muito grande de variáveis, não é? Aqui ilustradas no vermelho, mas não são suficientes para que você tenha a doença. Provavelmente uma combinação também de variantes genéticas de média intensidade e aqui sim, como você vive e as questões ambientais. Então aqui, para alguns o sal vai ser importante, para outros não vai ser importante. E o nosso desafio é como que nós vamos entender isso aqui. Então essa forma de visualizar problema complexo, ela depende desses novos instrumentos e reagentes que nós temos à nossa disposição. Então, pegamos um problema que é muito típico aqui, a cardiomiopatia hipertrófica. Primeiro que a manifestação da doença é muito variável. Eu tenho desde uma manifestação difusa da hipertrofia cardíaca, mostrada no painel A, ou focais, mostradas no painel B, C e D. Ou ainda o aparecimento de um aneurisma que pode ser visualizado no painel F. Isso pode acontecer, essas variantes, primeiro porque são diferentes genes afetados. Mas às vezes numa mesma família eu vou ter um indivíduo que tem a doença e alguns que têm a mutação e têm a manifestação distinta. E isso muito provavelmente depende de genes associados ou de condições ambientais associadas a esse modelo. Como que nós podemos progredir para resolver isso no nosso consultório? Esse é o desafio que nós temos na medicina de precisão. Então, como a gente pode pegar os chamados biomarcadores, estou mostrando um exemplo dos omics, principalmente alterações estruturais, para ser integrados à jornada de cuidado de um paciente. Então, nós não estamos falando na possibilidade de ir num laboratório e pedir um teste genético. Nós não estamos falando da possibilidade que cada um de vocês tem de ir numa empresa como a 23andMe e fazer um teste para saber o que você tem. Nós estamos falando de uma metodologia para que auxilie quando você tiver uma hipótese diagnóstica. E com esse objetivo, a Beneficência Portuguesa propôs ao Ministério da Saúde um projeto que visa identificar os gargalos para a implantação disso no sistema brasileiro, seja o sistema SUS ou o sistema privado. Quer dizer, quais são os gargalos que nós teremos para poder incorporar isso? Então, primeiro, o desenvolvimento de um centro de medicina de precisão em cardiologia. Por quê? Porque não basta eu simplesmente dar acesso a essa informação e pagar o teste num laboratório ou criar uma BRA genômica para disponibilizar isso para a população. Isso não vai resolver o problema. Você precisa ter equipes multidisciplinares que têm geneticistas, cardiologistas, ecocardiografistas, pessoas que são capazes de fazer análise de imagem, seja de um eletrocardiograma, seja de um ecocardiograma, de uma ressonância magnética, bioinformatas, biólogos e biomédicos. Ou seja, agora, mas eu tenho o meu consultório. Não é problema, você vai ter que ter acesso a esse tipo de implementação. Mas todo hospital vai ter que ter um centro desse? Não. Mas todo hospital vai ter que ter acesso a esse tipo de tecnologia. Esse é o desafio que nós temos para o sistema. Seria muito antieconômico que cada consultório desenvolvesse isso, cada clínica ou cada hospital. E nessa experiência, nos últimos 2 anos, nós temos já 3.800 pacientes que foram incluídos. E temos uma perspectiva muito interessante, porque o projeto acabou de ser renovado por mais um triênio e esse número deve aumentar bastante nos próximos anos. Existem instituições participantes no Brasil inteiro, de novo, com a aprovação da renovação desse projeto, esse mapa deve também ter novos participantes, e eu gostaria de enfatizar como é que essa operação começa. Não é um anúncio de que alguém está fazendo teste genético. É alguém que tem a presunção de ter uma suspeita diagnóstico e que requer o conhecimento molecular do que está acontecendo. É por isso que é com base no caso índice, a consulta pré-teste,
não é? Onde é feita a análise se isso requer ou não esse tipo de abordagem. Depois, a análise genética, que pode ser por várias tecnologias, como, por exemplo, o sequenciamento do genoma completo ou sequenciamento só do exoma. E, fundamentalmente, elaboração de um relatório médico. E eu insisto aqui, não é de um diagnóstico molecular. Quer dizer, o que essa equipe faz é um relatório médico para auxiliar o paciente e o médico do paciente, ou o sistema de saúde, a lidar com esse problema de uma maneira mais adequada. Agora eu vou ilustrar o tipo de dado que nós temos obtendo. Então, por exemplo, nesses 3.000 casos que foram realizados nesses últimos 2 anos, nós temos quase que 2.000 pacientes com cardiomiopatias, 500 com aortopatias, 300 com dislipidemias, 250 com doença congênita e 250 com arritmias. Se nós formos olhar de maneira global, nós podemos ver que no conjunto nós temos que quase 55% identificou-se na análise do genoma variantes genéticas que poderiam estar relacionadas à doença. Uma vez que você tem essas 55% de casos, você agora vai analisar em detalhe. E eu chamo a atenção para o painel que está à direita. E o que vocês veem são convenções internacionais da Sociedade de Genética, é que nós separamos em variantes que são patogênicas, e que nesse caso são 13% do total, e as provavelmente patogênicas. Essas que nos interessam do ponto de vista clínico. E essas são as que a gente tem muito medo, que são as chamadas VUS, que são as variantes de significado incerto. E é por isso que é muito difícil você simplesmente receber um teste e tomar a decisão no seu consultório. Porque vejam os números. Nesse conjunto, não é, de quase 3.000 pacientes, nós temos que essa somatória aqui dá cerca de 30% são as que nós estamos interessados. 70% são coisas que hoje a gente não sabe nada ou algumas que nós estamos em dúvida. Não é? Então esse é o quadro para o projeto como um todo. Isso varia de doença de categoria. Vocês veem que nas cardiopatias, concentrem-se no azul escuro, que é o que está mostrado aqui embaixo. Vocês veem que nós estamos chegando acima de 33% de positividade, nas ortopatias e nas outras um pouco menos. Não é? Nas chamadas doenças sindrômicas, como as rasopatias, isso é muito alto, porque quase que você não precisa do diagnóstico genético para dar o diagnóstico. Clinicamente, esses pacientes já têm características muito marcantes. Não é? Aqui, quando a gente olha, é muito impactante a cardiomiopatia. Nós vemos que o grosso são hipertróficas, não é? Mostradas aqui no todo, depois as dilatadas e um número menor das demais. Se a gente olhar agora individualmente, nós vamos ver que a hipertrófica é um modelo. Nós já estamos acima, quase 45% de positividade nesses casos. Enquanto que nas demais esse número é bem menor, quer dizer, quase que uma média de uns 20% que a gente tem. Então isso é que está acontecendo. Mas isso é ruim ou é bom? Quer dizer, isso é uma viagem, é um processo dinâmico, não é? Que nós estamos indo fazendo. E aqui tem alguns pontos que são interessantes. Se a gente pegar os genes que são afetados nessas cardiomiopatias hipertróficas, isso está mostrado aqui à direita, a gente vê que o grosso delas, como já foi mostrado em outros países, são as proteínas do sarcômero, em particular essas duas. Existem uma série de outras proteínas afetadas. Quando a gente olha em mais detalhe isso, nós vamos ver que quase 85% são as proteínas do sarcômero, depois existem 4% que são proteínas não sarcoméricas. Entretanto, existem uma variação de 5 a 10%, nesse exemplo, 10%, de genocópias. O que significa isso? São pacientes que estão sendo tratados por uma condição, cardiomiopatia hipertrófica, e que tem outra doença. E essa outra doença tem, inclusive, drogas apropriadas. Então, vejam, eu não estou falando só do consultório de cada um de nós, eu estou falando de hospitais terciários quaternários, são serviços especializados e que têm essa dificuldade. E quando você tem esse tipo de diagnóstico, você consegue, inclusive, mudar o comportamento do tratamento desses pacientes. O exemplo aqui na cardiomiopatia dilatada, um quadro bem diferente, quer dizer, uma positividade de quase 20%,
Em 30% nós estamos em dúvida e quase 45% nós não encontramos ainda, estão coisas a serem descobertas. O que a gente conhece não faz a gente pensar nesse problema. Aqui estão os genes que são afetados. Gostaria de chamar a atenção, que se vocês prestarem atenção, alguns genes estão presentes em mais de uma doença. Sim. E não é que a doença é mista, às vezes ela é de um jeito ou do outro. Por quê? Porque existe influência do meio ambiente, influência do resto da genética que determina quando vai para um lado ou para o outro. Agora, mais importante do que isso, começam a aparecer tendências para mostrar que, embora o quadro da dilatada tenha similaridade a algum desses pacientes, em algumas delas pode ser que a minha decisão por tratar melhor a parte da arritmia ou prevenir ou instalar um CDI já possa ser feita com base em a avaliação molecular. Aqui um exemplo da não compactada, um número relativamente pequeno, mas vocês veem que, de novo, cerca de 20% de positividade, esses são os genes encontrados. As arritmias, um quadro semelhante, muita fibrilação atrial, e eu gostaria de lembrar que, de maneira geral, a fibrilação atrial ela é dependente de um conjunto muito grande de genes, não esse tipo de gene que nós estamos procurando, porque aqui é um gene, uma doença. E a fibrilação atrial que a gente vê no dia a dia se aproxima muito mais da hipertensão arterial, uma doença complexa, do que uma doença monogenética. Quando a gente olha em detalhe, não é? O tipo de positividade, as canalopatias bastante alta, as demais ainda a gente progredindo. Não é? As arritmias como um todo, 282 pacientes, de novo, um pouco acima de 20%. Aqui, genes que não causam nenhuma surpresa, são canais de sódio, canal de potássio. De novo, algumas proteínas que são comuns a outras dessas cardiomiopatias, e é importante a gente reconhecer cada uma dessas coisas. Um terceiro exemplo, que eu acho que é muito importante, já tem algum tempo, é com relação às dislipidemias. E talvez o melhor exemplo de como essas transformações vão ocorrer. Como é que a medicina vai deixar de ser reativa para se tornar proativa. O que significa isso? É evidente que se chegar um paciente no ambulatório do INCOR, que já teve 2 ou 3 infartos, e eu dar um diagnóstico molecular de hipercol familiar, não vai adiantar nada para ele, porque ele já tem o diagnóstico, mas para os familiares sim. E esse é que é o importante. Então a medicina ela deixa de esperar o paciente chegar e nós vamos atrás dos pacientes de risco. Não é? E podemos determinar naquela família, porque eu tenho um marcador molecular para aquela família, se ela está presente ou não. 2 iniciativas. O primeiro é o Hipercol Brasil, um projeto que a gente vem realizando já há muitos anos, com auxílios de outros PROADs, de verbas de doações, etc., quase 6 mil pacientes já avaliados, e que continua agora no Mapa Genoma Brasil. Então, dessa coorte maior, de quase 6 mil indivíduos, vocês veem que a gente tem quase 50% de positividade. Nós abrasileiramos alguns desses critérios, inclusive levando em consideração os fatores econômicos da nossa sociedade, eleva um pouco o nível, eu chego a quase 50% de positividade. O que a gente observa é que, em grande parte, são 3 genes principais, o receptor de LDL, a ApoB e o PCSK9, que são os grandes responsáveis. Quadro semelhante nessa população que a gente tem bem menor dentro do Mapa Genoma Brasil, semelhante o grosso aqui, pacientes com o receptor do LDL. E chamar a atenção que o outro caso das aortopatias, também bastante importante, quase 400 indivíduos, uma positividade um pouco abaixo de 20%, já frequentemente casos sindrômicos fácil, mas identificação de genes que mostram que talvez critérios para a cirurgia têm que ser alterados. Quando o indivíduo tem algumas dessas mutações, ele não pode seguir aquele critério, olha, deixa passar 4,5 centímetros, etc., porque você vai encontrar o seu paciente na sala de emergência, ou pior ainda, né? Ele já vai chegar morto no hospital. As doenças congênitas ainda são um grande desafio. Aqui, frequentemente, a gente faz o sequenciamento do genoma completo, não é? Então, vocês veem que tem variantes individuais e várias alterações que são relacionadas a síndromes. E eu quero mostrar esse slide,
que aqui não tem a ver com o paciente, tem a ver com a mudança da medicina, da gente ir atrás dos indivíduos. A partir do caso índice, eu agora vou atrás dos familiares. E cada vez que eu acho um familiar, eu aumento, porque eu sempre vou para os familiares de primeiro grau, mas se eu achei um deles, eu crio, e isso é que se chama um teste em cascata. Então isso tem a possibilidade de revolucionar o sistema de saúde, trazer muito mais racionalidade para o sistema. Então, isso é uma outra forma de observar o que foi feito nesse projeto da beneficência portuguesa, quer dizer, as patologias que nós utilizamos, os genes que estão sendo identificados, e isso está aumentando cada vez mais e deve aumentar nessa fase. O tipo de material e a utilização é fundamental. Vários desses, da mesma maneira que um centro de medicina de precisão precisa estar disponível, material também. Vocês conseguem todos esses materiais nesse QR Code ou no site, isso está disponível, você pode fazer o download para todas essas doenças, como pedir, quando pedir, que genes estão envolvidos e assim por diante. O material disponível para vocês. De tal sorte que nesses minutos nós procuramos mostrar algumas evidências de quais são o porquê da medicina de precisão e qual é o caminho que nós temos que fazer. Eu acho que o ponto fundamental existe uma série de sinais que são comuns, mas não se trata da mesma doença. E cada vez mais nós vamos ter uma situação desse tipo aqui. Quer dizer, algo que eu chamo, isso aqui é hipertensão arterial ou é uma dislipidemia, nós vamos, por meio da integração de vários biomarcadores, de todas essas informações, poder segmentar isso. Então, no futuro, nós vamos estar falando de subdoenças e provavelmente com oportunidades para melhores estratégias de prognósticas e terapêuticas. Com isso, eu termino e não só agradeço a atenção de vocês, mas também de todos os componentes do nosso grupo no INCOR, o pessoal da BP, que é fundamental, e as instituições participantes do projeto Mapa Genoma Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Krieger. Também excelente apresentação do desenvolvimento desse genoma, desse mapa genoma, que a beneficência portuguesa está envolvida, diretamente envolvida, otimizando o tratamento da doença cardiovascular e também visando também a prevenção dessas doenças. Vamos então finalizar o nosso simpósio com a última apresentação, que o tema é Novas Fronteiras no Tratamento das Dislipidemias. E o nosso palestrante, o nosso conferencista será o Dr. André Arpad Faludi, que é chefe da seção médica de dislipidemias e diabetes do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Dr. André também é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e foi presidente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia no biênio 2016-2017. Dr. André, também é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, viu? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, agradeço a BP, ao Mangione. E o tema que nós vamos abordar agora são as novas fronteiras no tratamento da dislipidemia. Todos os senhores sabem que a principal causa de morte no mundo é a doença cardiovascular, representada principalmente pela doença aterosclerótica coronária. Um dado que chama atenção é que desde o ano 1999 até o ano 2018, houve uma redução significativa da mortalidade pela doença coronariana aterosclerótica. E por que aconteceu isso? Vários são os motivos, mas sem dúvida nenhuma, uma das causas é a terapia com estatina. Todos vocês sabem que as estatinas, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária, mostraram redução significativa dos eventos cardiovasculares. Todavia, 60% a 80% dos indivíduos que tomam estatina ainda eles estão sobre um risco residual de um evento cardiovascular. Outro dado importante é que
quanto mais baixo o nível de LDL colesterol, maior vai ser o benefício cardiovascular. Então, a gente sabe já por estudos que um indivíduo que tem um LDL de 5, 10 miligramas por decilitro, ele vai ter menos evento do que aquele indivíduo que tem 40, 50. Então, quanto mais a gente reduzir os eventos o nível de LDL colesterol, mais baixo vai ser o risco de evento cardiovascular. E, ao mesmo tempo, os estudos mostram que quanto maior a redução do LDL, maior vai ser o benefício. Ou seja, usar estatinas potentes em altas doses, associados com ezetimiba, por exemplo, vão reduzir de forma mais significativa o LDL. E com isso, nós vamos atingir níveis de LDL mais baixo. Então, quanto maior a redução e quanto mais baixo o nível de LDL, maior vai ser o benefício. Ou seja, para a gente reduzir esse risco residual que ainda permanece alto, nós precisamos melhorar o tratamento. Ou seja, temos que utilizar provavelmente novas drogas, novos fármacos para que a gente consiga todos esses benefícios. E aqui tem alguns dos medicamentos que a gente pode utilizar para que a gente possa reduzir talvez esses eventos cardiovasculares que estão ainda muito elevados. Então, em primeiro lugar, nós já temos os inibidores da PCSK9. O que faz a PCSK9? A PCSK9 é produzida principalmente no núcleo do hepatócito, ela passa pelo citoplasma e é liberado para a circulação. Ao nível da circulação, ela juntamente com o LDL, com a partícula de LDL, ela penetra no receptor e o que ela faz? Ela degrada o receptor. Então, o receptor ela não recircula para a superfície do hepatócito e, com isso, ocorre uma diminuição da população de receptores e o LDL colesterol aumenta. Então, isso é um dado muito importante. E isso foi descoberto através de estudos de pessoas que apresentam mutações de PCSK9. Ou seja, indivíduos que têm ganho de função, ou seja, indivíduos que apresentam aumento da PCSK9, eles vão ter maior degradação do receptor e, com isso, vão ter um aumento do LDL. Por quê? Porque o receptor vai ter menos receptor e, com isso, vai ter uma menor captação do LDL circulante e, com isso, vai aumentar o LDL. Em contrapartida, aqueles indivíduos que apresentam perda de função da PCSK9, eles têm uma baixa concentração de PCSK9, então com isso vai ter uma menor degradação, mais receptor de LDL na superfície do hepatócito e com isso ocorre uma maior captação. Para vocês terem uma ideia, cada receptor faz essa captação do LDL, eles têm uma recirculação de em torno de 150 vezes. Eles têm uma meia-vida de 2 a 3 dias. Então, quando você tem um aumento da PCSK9, você vai ter uma menor função do receptor, vai ter uma menor população de receptor. Então, o que faz o inibidor da PCSK9? Ela vai se ligar à PCSK9 circulante e, com isso, vai diminuir a degradação do receptor, reduzindo o LDL colesterol. E o que os estudos têm demonstrado? Por exemplo, o estudo OSLER 1 e 2, com evolocumab. O evolocumab é um fármaco que a gente utiliza na dose de 140 miligramas a cada 2 semanas subcutâneo, e ele mostra uma redução do LDL em torno de 60% a 61%. É uma redução muito significativa, é uma redução
a mais, porque os indivíduos já estão tomando estatina potente, muitas vezes associado com ezetimiba. Então, além disso, eles vão ter uma redução em torno de 60%. Efeito colateral, é um medicamento muito bem tolerado. O que mais tem ocorrido é uma reação no local da injeção, que é uma reação leve e que dura poucas horas ou talvez no máximo 1 a 2 dias, e depois disso desaparece. O que a gente tem em relação a evento cardiovascular? Então, o estudo Fourier com evolocumab mostrou em pacientes com muito alto risco, olha só, é uma população muito grande, com mais de 27 mil indivíduos, pacientes portadores de doença cardiovascular aterosclerótica, houve uma redução do LDL de 59% e uma redução dos desfechos primários de 15%, ou seja, morte cardiovascular, infarto, AVC, angina instável e revascularização miocárdica. Quando a gente olha aquele triple point MACE, que é morte cardiovascular, infarto e AVC não fatal, houve uma redução significativa de 20%, mostrando então o benefício desse medicamento. Outro medicamento que a gente já tem no mercado e que mostra também benefício é o inclisiran. O inclisiran, ele é uma molécula de RNA de interferência que penetra dentro do hepatócito e o que ele faz? Ele vai se ligar ao RNA mensageiro do PCSK9, levando a uma degradação desse RNA mensageiro do PCSK9. Então você vai ter uma diminuição da produção do PCSK9 no hepatócito e, com isso, aumentar a sobrevida dos receptores de LDL, aumentando com isso a captação do LDL circulante, levando à redução do LDL colesterol. O inclisiran, ele tem uma vantagem. Por quê? Ele é dado semestralmente. Então você começa com uma dose subcutânea de 300 miligramas, você faz um reforço com 90 dias e a partir daí, a cada 6 meses, você dá uma injeção subcutânea. Isso provavelmente os estudos já têm demonstrado uma maior adesão ao tratamento hipolipemiante. Em relação à redução do LDL colesterol, olha, o inclisiran, ela tem uma redução significativa, em torno de 50%. Os estudos Orion 10 e Orion 11, que foram realizados em pacientes com doença cardiovascular, mostraram que o uso do inclisiran já em pacientes tomando estatina potente, associado ou não ezetimibe, trouxe uma redução adicional do LDL em torno de 50%. Aqui vocês observam a redução da concentração de PCSK9 no sangue. Olha, 80% de redução da concentração de PCSK9, mostrando realmente o efeito importante que ele tem na redução da PCSK9. Estudos ainda de evento cardiovascular, de desfechos cardiovasculares propriamente ditos com inclisiran ainda não tem. O que tem é a associação do estudo Orion 9, 10 e 11 e que avaliou os desfechos cardiovasculares. Foi uma avaliação já pré-especificada para avaliar os desfechos cardiovasculares. E o que esse estudo mostrou? Uma redução do MACE, dos eventos cardiovasculares maiores, em 25% em prol dos indivíduos que tomaram o medicamento, a inclisirana, quando comparado com o grupo placebo. Houve também uma redução não significativa infarto fatal e não fatal em 19% e uma redução
de AVC fatal e não fatal em 20%, que também não foi significativa. Mas, sem dúvida, a gente está esperando o resultado de estudo que já está em andamento e que provavelmente vai sair o ano que vem. Em relação a eventos colaterais, ele também é muito bem tolerado. Evento colateral é muito parecido com o grupo placebo e o que mais tem ocorrido é a reação no local da injeção, do mesmo modo que os inibidores da PCSK9, é muito fraco e passageiro, sem causar problemas maiores. Outro medicamento que vai chegar no começo do ano que vem, já foi aprovado aqui no Brasil, é o ácido bempedóico. É um medicamento que a gente já tem esperado, é um medicamento que realmente vai trazer benefício, já tem estudos mostrando redução de evento cardiovascular. O ácido bempedóico é um fármaco inativo. Para que ela seja ativada, ela tem que entrar no hepatócito. No hepatócito tem uma enzima que vai ativar esse medicamento. Uma vez ativado, ele vai inibir a síntese de colesterol, na mesma cadeia que atua a HMG com a redutase, só que um pouco mais acima. Então, com isso, ela reduz o colesterol intrahepático e vai aumentar a produção de receptores de LDL. Um dado interessante desse medicamento, que como ela é uma droga inativa, ela precisa dessa enzima para ser ativada. E no músculo esquelético não tem essa enzima. Então ela não vai ter ação no músculo esquelético. Ela não vai causar mialgia ou dor muscular ou miopatia. Então é um medicamento muito indicado naqueles pacientes que apresentam dor muscular por estatina. O ácido bempedóico, então, vários estudos têm avaliado o benefício do ácido bempedóico nos eventos na redução do LDL colesterol. Então nós temos o programa CLEAR. O programa CLEAR, vocês estão vendo em azul, foi um programa avaliado em indivíduos com doença cardiovascular em uso de estatina ou pacientes com hipercol familiar heterozigótica. Então vocês estão vendo que houve uma redução do LDL em torno de 18%, 17%. Ele tem uma redução do LDL muito próximo ao que tem a ezetimiba. Ela também traz uma redução significativa da proteína C reativa, em torno de 25%, dependendo do estudo. No outro estudo foi de apenas 8,7%, mas ela mostra uma atividade anti-inflamatória bastante significativa. Estudos realizados aqui embaixo, em vermelho, vocês observam os estudos em indivíduos que tinham intolerâncias estatinas. E aqui também, redução significativa de LDL de 21%, redução do LDL de 28,5% em indivíduos sem estatina. E houve uma redução da proteína C reativa também em ambos os estudos de forma muito significativa. E quanto à segurança, é importante comentar que não houve nenhum caso de mialgia com ácido bempedóico, diferente do uso de estatina. Outro dado interessante com ácido bempedóico, vocês sabem que a estatina pode aumentar o risco de diabetes. O ácido bempedóico, pelo contrário, ela reduz o risco de diabetes. Estudos também têm demonstrado que o ácido bempedóico ele pode reduzir esteatose hepática. E o problema que tem como efeito colateral mais importante é o aumento do ácido úrico. Então, mesmo assim, apesar desse aumento do ácido úrico, não tem sido descrito aumento da incidência de gota com ácido bempedóico. Estudo de desfecho duro, ou seja, desfecho cardiovascular. Então nós temos um estudo que foi feito com ácido bempedóico, com muitos pacientes, mais de 20 mil pacientes, e que avaliaram o efeito do ácido bempedóico sobre evento cardiovascular.
Vejam bem, o grupo que recebeu ácido bempedóico tiveram uma redução do LDL de 21%, uma redução em torno de 20% a 25% na proteína C reativa, e olha aqui, tiveram uma redução do componente 4 de MACE, ou seja, morte cardiovascular, infarto, AVC e revascularização miocárdica em 13%, foi significativa, uma redução significativa do triple point MACE de 15%, uma redução de 23% do infarto fatal e não fatal, também bastante significativa, e redução de 19% na revascularização miocárdica. Outro medicamento que já foi aprovado é a Lomitapid. O Lomitapid é um medicamento indicado somente para pacientes com hipercol familiar homozigótica. É um medicamento dado via oral, comprimidos de 5 mg por dia, a dose varia de 5 mg a 60 mg. O mecanismo de ação, ela inibe a MTP. A MTP é uma enzima que pega o colesterol, o triglicérides e a apoproteína, formando VLDL ou quilomicron. Então, o que acontece? Quando você diminui a produção de VLDL, a VLDL se transforma em IDL e a IDL em LDL. Ou seja, você inibindo a síntese de VLDL, você vai reduzir o LDL e o colesterol. Então, esse medicamento só está aprovado para os casos de hipercolesterolemia homozigótica. E olha aqui, esse medicamento reduz na forma homozigótica o colesterol total em 46%, o LDL em 50% e a apoproteína B em 49%. Além disso, reduz triglicérides em 45% e a LPA em 15%. E o resultado, se vocês olharem no gráfico à direita, vocês vão ver que a longo prazo ela mantém o LDL com uma redução significativa em torno de 50%. Então, realmente é um medicamento muito eficaz nos pacientes portadores de hipercol familiar homozigótica. Mas vejam bem, a partir do momento que você inibe a síntese de VLDL, o que ele vai causar? Vai causar esteatose hepática, vai aumentar a TGO, vai aumentar a TGP. Mas os estudos a longo prazo mostram que o aumento da TGO, o aumento da TGP, ela se mantém estável e também a esteatose hepática, avaliada por tomografia, ela com o passar do tempo, ela também não aumenta. Então, os estudos não têm demonstrado uma transformação para um quadro de fibrose hepática, tá? Então, o Lomitapid é só para hipercol familiar homozigótica. Outro medicamento que a gente tem são os anticorpos anti-angiopoetina 3. É o evenacumab, que também é um medicamento utilizado para hipercol familiar homozigótica. Então, o que ela faz? A gente sabe que a angiopoetina 3, ela inibe a lipase lipoproteica. Então, você inibindo a lipase lipoproteica, você, quando introduz o evenacumab, você vai inibir a angiopoetina 3. Com isso, você vai aumentar a produção de IDL. E com isso, de uma forma independente de receptor de LDL, você vai reduzir o LDL colesterol independente da presença de receptor de LDL. Então, o anticorpo monoclonal da angiopoetina 3, ela é utilizada somente nos pacientes com hipercol familiar homozigótica, tá? E ela reduz o LDL em torno de 47%. Ela é utilizada na dose de 15 mg por quilo de peso a cada 4 semanas. É administrado EV. Ela foi aprovada já para tratamento para indivíduos com mais de 12 anos de idade. E ele é efetivo tanto naqueles pacientes que são
nulos, ou seja, não tem receptor nenhum. O indivíduo é homozigótico nulo do pai e da mãe, como também naqueles indivíduos que são receptores deficientes. Então aqui vocês observam de forma muito clara que elas reduzem o LDL em torno de 50% e no gráfico de baixo vocês observam que a redução do LDL ocorre tanto nos indivíduos com deficiência nula de receptores, como também naqueles indivíduos com deficiência não nula, ou seja, receptor apenas deficiente. E, finalmente, eu acho que vale a pena comentar alguma coisa do Pelacarsen e do Olpasiran, que são fármacos que vão vir o ano que vem no mercado. Eles são medicamentos que vão atuar na LPA. A LPA é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. 20% das pessoas têm LPA aumentado. A LPA é uma lipoproteína que se liga a uma apoazinho, então ele vai ter uma ação pró-aterosclerótica, vai ter uma ação pró-trombótica e também ele tem uma ação pró-calcificante. Ela é causa também de estenose aórtica. Então nós temos o medicamento Olpasiran e o Pelacarsen, que são é um oligonucleotídeo antissenso e o outro é um RNA de interferência. Ambos vão inibir a síntese da apoproteína ADA, levando a uma redução da produção de LPA. O Pelacarsen ela é altamente eficaz no que diz respeito à redução da LPA, ela reduz a LPA em torno de 73,7%, ela é dada na dose de 80 miligramas mensalmente, enquanto que o Olpasiran ele reduz a LPA em torno de 90% a 95% e ela é dada cada 3 meses, ou seja, é um medicamento que reduz a LPA de forma significativa. Agora, a gente ainda não tem estudos sobre eventos cardiovasculares. Lá no Instituto, a gente está fazendo um segmento de pacientes com alto risco de evento cardiovascular, pacientes já com doença cardiovascular, e que nós estamos avaliando se o Olpasiran vai reduzir evento cardiovascular ou não. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Infelizmente, dado adiantado da hora, nós não temos tempo para perguntas. Então, eu gostaria muito de agradecer nossos palestrantes pelas excelentes apresentações, foram assuntos realmente muito interessantes, muito bem debatidos, e agradeço a presença de todos e conto com vocês no próximo ano, em 2025, no próximo Simpsopós da Socesp, da BP aqui na Socesp. Muito obrigado a todos.